você? Olá, muito bom dia, Sandra, Felipe Pereira, claro, os nossos queridos ouvintes do Joia. Tudo bem, Bruno? Trazendo uma notícia de abrangência estadual sobre a decisão da Justiça de suspender a lei que institui o programa das escolas cívico-militares no estado de São Paulo, deixando agora incerta a implantação desse modelo em várias escolas aqui da região. Aqui em Campinas eram sete. Só aqui em Campinas, região de Piracicaba, se não me engano, 18 escolas também que estavam com interesse em adotar esse novo modelo. 7 não, 6, porque tinha uma que tinha desistido. Desistiu, verdade, Felipe. A gente tem uma reportagem, inclusive, também detalhando melhor essa decisão da Justiça para a gente acompanhar antes dos seus comentários. Bruno. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão da lei que criou as escolas cívico-militares no estado. A decisão do desembargador Figueiredo Gonçalves foi em resposta a uma ação apresentada pelo Sindicato dos Professores da Rede Estadual. O desembargador argumentou que o projeto é controverso e que não deve ser implementado até que o Supremo Tribunal Federal decida se a lei é ou não constitucional. Figueiredo Gonçalves justificou a decisão citando como motivos o risco de ferir princípios educacionais como o pluralismo de ideias e que a contratação de militares da reserva fere os princípios do concurso público. O magistrado ainda disse que a lei estadual parece invadir a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. A proposta do governador Tarcísio de Freitas foi aprovada pelos deputados estaduais em maio, numa sessão com muitas manifestações. Estudantes que protestaram e invadiram o plenário foram detidos. O modelo proposto mescla a presença de militares, que cuidarão da disciplina dos alunos, e de profissionais da educação, que serão responsáveis pelo conteúdo passado nas salas de aula. 300 escolas estaduais já manifestaram interesse em participar do modelo cívico-militar, que está em fase de consulta pública da comunidade escolar. A Procuradoria-Geral do Estado afirmou que está analisando a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e que vai recorrer. De São Paulo, André Pinheiro. Recorrendo, avança ainda mais a discussão, né, ô Bruno? Pois é, Sandra, aí a gente tem várias dimensões dessa crise, né, relacionada à educação, né, porque de fato você tem um problema crônico na educação, isso não é novidade para ninguém no estado de São Paulo, para ninguém no Brasil, a gente tem uma série de problemas. A questão da indisciplina é um dos problemas, mas talvez seja diante de uma enormidade deles até o menor deles, porque a gente está falando que a escola no Brasil ela entra como estratégia de alimentação, ela entra como estratégia ali de você ter algum tipo de acolhimento, ela entra como um lugar não só de escolarização formal, né, ou seja, de você passar por determinadas etapas, desenvolvendo habilidades ali, competências que são necessárias, mas ela entra como estratégia educacional mesmo, muitas das vezes por ausência de pais, por distanciamento da comunidade e por aí vai. Então, acho que um dos problemas que nós temos, obviamente, acaba sendo essa dimensão da indisciplina. Politicamente, essa história do escolas, né, da escola cívico-militar é um desdobramento, de algum modo, de algo que o ouvinte mais atento, com a memória melhor, vai lembrar lá atrás, que começou no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ganhar cada vez mais força, que era a história do escola sem partido. Por quê? Porque foi se criando cada vez mais uma concepção de que o professor dentro da sala de aula seria uma espécie de doutrinador, né? Então isso se tornou lugar, terra comum. Aí não fala de política dentro da escola, não debate sobre isso, não fala sobre cidadania, não discute sobre uma série de temas relacionados. Então, essa foi a primeira grande investida. Segunda grande investida, ao longo da pandemia, inclusive esse que hoje é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, que lá atrás, né, estava lá no Paraná, se teve uma expansão muito no que diz respeito à lógica do EAD, que contribuiu de alguma forma, né, para uma relativa precarização da educação também. Esse é um ponto importante. Não que as tecnologias não sejam extremamente benéficas, mas elas têm que ser utilizadas de modo inteligente, de modo a poderem complementar aquilo que se faz em sala de aula, porque, novamente, não se trata pura e simplesmente de transmitir conteúdos. Se fosse isso, qualquer coisa do YouTube resolveria o problema, mas não é sobre isso. Escola tem a ver com socialização, entra como parte estratégica de integração de várias políticas de serviços públicos e assim por diante. E agora, né, no episódio que nós tivemos dessa questão do escola sem do escola, né, das escolas cívico-militares, isso é um desdobramento justamente do fato de que esse projeto ele morreu a nível nacional, sobretudo quando o atual governo entrou e o MEC
Travou o sinal de Bruno O Silva. Bruno fazia aí esse retrospecto em relação às discussões, em relação a esse modelo, né, das escolas cívico-militar, Voltou. pontuando o olhar do MEC, que aí cortou a sua participação, Bruno. Voltei. Perdão, é para os nossos ouvintes estavam acompanhando a linha de raciocínio. Então, só retomando rapidamente. Então, aí isso morreu a nível nacional, a nível de Estado. Aqueles governadores que, de alguma forma, se identificavam com essa agenda, trouxeram isso à tona. E Tarcísio não escondeu em nenhum momento que tinha como uma das suas principais objetivos trazer isso. Por quê? Porque na cabeça dessa galera, há uma perspectiva de que, corrigindo a dimensão da indisciplina, você resolve o problema da educação. O que mostra mais uma falta de clareza sobre o que é o desafio educacional no Brasil. Porque se fosse pura e simplesmente uma lógica de autoridade, eu não preciso criar modelo cívico-militar. Eu intensifico o policiamento ao redor das escolas, eu faço algum projeto de integração da polícia com a escola. Então perceba que tem um objetivo que ele não é para resolver o problema, ele é uma questão de fundo ideológica. E o Tarcísio também não fez nenhum momento questão de mostrar que ele não compactua com a maior parte dos professores. Tanto que foi justamente o sindicato, a APOS, que entrou na justiça, fora os partidos políticos, né, a nível nacional, como foi o caso do PSOL, que tinha entrado já impetrado a nível nacional, questionando justamente a adoção do modelo. Então, o que eu penso diante disso tudo, dessa história toda que vem se desencadeando? Que é muita gente falando sem educação, sem nunca ter pisado numa sala de aula, muitas das vezes, e sem dar conta da complexidade que é você fazer mudanças. Aí muitos estão dizendo, mas nós estamos ouvindo a comunidade, mas perceba, antes de ouvir comunidade, antes de apresentar qualquer coisa, você precisa checar a constitucionalidade e a legalidade disso tudo, né? Porque quem vai ter que dar essa palavra final vai cair no colo do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente já sabe, se o resultado não for favorável, aqueles que são oposicionistas, né, muitos dos quais guardam a sua diferença quanto ao STF, vão partir para esse ataque. Se a decisão, né, de alguma forma for favorável, que pelo menos com base no que já aconteceu no Paraná, em outros casos, acredito que não venha a ser, vai recorrer e vai ficar nessa história, né, de que tenta-se fazer algo diferente e não é permitido que seja feito. Ou seja, o problema da educação vai ficar em segundo plano, os objetivos políticos é que estão falando mais alto e os interesses ideológicos. Bruno, trazendo aqui também uma outra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou inconstitucional uma lei que proibia a instalação de banheiros unissex de uso coletivo em estabelecimentos públicos e comerciais lá da cidade de Limeira. Essa lei foi aprovada em 2022. Aí teve uma ação do Ministério Público do Estado, né, dizendo que a proibição ofende os princípios de dignidade da pessoa humana e que não da não descriminalização, sobretudo quanto à livre orientação de gênero. E aí teve essa decisão, a prefeitura disse que já havia acatado uma decisão liminar no processo, cessando a vigência desta lei. Surpreendendo zero pessoa também, né? Zero surpresa. O Felipe bateu a pau que eu ia comentar, né? Falei assim, o que não nos surpreende também. Por quê? Porque dá mais uma amostra daquilo que vem sendo o alvo dos conflitos políticos. E, de novo, gente, até já fui chamado de chato em função disso, né? Porque o que eu acho? Eu acho que a gente continua dando ênfase no pelo no ovo, que não existe. A gente tem que discutir o real problema. Qual que é o real problema? É a gente fugir dessa meleca ideológica, vamos dizer assim, e ir realmente naquilo que importa nas questões. Só que essa, como tem sido chamado pauta de costumes ou algo nesse sentido, não está trazendo à toa os reais dramas e os reais problemas da sociedade brasileira. Como é o caso, por exemplo, do fato de a gente reconhecer que nós somos, infelizmente, uma sociedade muito intolerante uns com os outros, né? De que a gente quer, de alguma forma, defender o nosso credo, a gente quer, de alguma forma, defender o nosso posicionamento, a nossa visão de mundo, e a gente está tendo dificuldade de conviver coletivamente. Então, não me espanta em nada quando a gente vê cada vez mais um individualismo exacerbado, né, inclusive por parte da conduta de lideranças políticas, e uma sociedade que vai virando cada vez mais as costas para a política, né? Então, assim, não nos surpreende, porque quem deveria agregar, cada vez mais contribui para desagregar e joga com a desagregação como grande elemento, né, de construção política. Então, acho que qualquer político, qualquer figura, independente da coloração, independente da orientação ideológica, que explora isso para dividir, né, no sentido de dividir para conquistar, ao invés de tentar criar pontes, está de alguma forma contribuindo para que a gente vá cada vez mais ladeira abaixo em termos de construção democrática nesse país. Essa que é a grande realidade, infelizmente. Bruno Silva, obrigada pelos comentários e análise de hoje e até amanhã.
Eu que agradeço, viu, gente? Abraço, Sandra. Abraço, Felipe Pereira, a todos os nossos queridos ouvintes. Até. Até. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem o Na Tela com as estreias do cinema, também dos streamings, com Marco Guarizo.